Cachaça. Cachaça, pinga, cana ou caninha é aguardente de cana-de-açúcar produzida no Brasil. É usada no preparo do coquetel mundialmente conhecido caipirinha. É obtida através da fermentação e destilação do caldo de cana ou do melaço. Etimologia: cachaça. Seu nome pode ter sido originado da velha língua ibérica, cachaça, significando vinho de borra, um vinho inferior bebido em Portugal e Espanha, ou ainda, de cachaço, o porco, e seu feminino cachaça, a porca. Isso porque a carne dos porcos selvagens, encontrados nas matas de todo o Brasil, os chamados caititus, era muito dura e a cachaça era usada para amolecê-la. Na produção colonial de açúcar, cachaça era o nome dado à primeira espuma que subia à superfície do caldo de cana que estava sendo fervido. Ela era fornecida aos animais ou descartada. A segunda espuma era consumida pelos escravos, principalmente depois que fermentasse, e também passou a ser chamada cachaça. Posteriormente, com a destilação da espuma e do melaço fermentados e a produção de aguardente de baixa qualidade, esta passou a ser também denominada de cachaça e era fornecida a escravos ou adquirida por pessoas de baixa renda. História: a cachaça é uma bebida de grande importância cultural, social e econômica para o Brasil, e está relacionada diretamente ao início da colonização portuguesa do país e à atividade açucareira, que, por ser baseada na mesma matéria-prima da cachaça, possibilitou a implantação dos estabelecimentos cachaceiros. Engenho de açúcar na ilha de Itamaracá, em Pernambuco, por Franz Post. A primeira plantação de cana-de-açúcar de que se tem notícia no Brasil foi feita em 1504 por Fernão de Noronha, na ilha que leva o seu nome. E há referências de que o primeiro engenho de açúcar foi construído em 1516, na feitoria de Itamaracá, criada pelo rei Dom Manuel I de Portugal no litoral do atual estado de Pernambuco e confiada ao administrador colonial Pero Capico, primeiro governador das partes do Brasil. Na década de 1530, os primeiros donatários portugueses iniciaram empreendimentos nas terras da América Portuguesa, especialmente nas capitanias de Pernambuco e São Vicente, implementando engenhos de açúcar. Assim, surgem, na nova colônia portuguesa, os primeiros núcleos de povoamento e agricultura. Apesar de não haver um registro preciso sobre o verdadeiro local onde a primeira destilação da cachaça tenha sido iniciada, pode-se afirmar que ela se deu no território brasileiro, em algum engenho do litoral, entre os anos de 1516 e 1532, sendo, portanto, o primeiro destilado da América Latina. A geração inicial de colonizadores portugueses no Brasil apreciava a bagaceira portuguesa e o vinho do Porto. Assim como a alimentação, grande parte da bebida era importada da metrópole portuguesa. Sob tal conjuntura, foi descoberto, em algum engenho de açúcar, o vinho de cana-de-açúcar, que é o resultado do caldo de cana fermentado, como também dos subprodutos da produção do açúcar, como as espumas e o melaço misturados à água. É uma bebida limpa, em comparação com o cauim, vinho produzido pelos índios, no qual todos cospem num enorme caldeirão de barro para ajudar na fermentação da mandioca. Os senhores de engenho passam a servir o tal caldo, denominado cagaça, para os escravos. Em 1584, o Memorial de Gabriel Soares de Souza faz referências a 8 casas de cozer méis na Bahia. Dos meados do século XVI até metade do século XVII, as casas de cozer méis se multiplicam. Inicialmente, casa de cozer méis era o nome dado aos engenhos produtores de açúcar e, posteriormente, foi também aplicado aos alambiques produtores de cachaça. Em 1637, o naturalista alemão Georg Marcgraf, da comitiva do conde Maurício de Nassau, levou a Pernambuco a primeira caldeira para a produção de melado de cana. Os primeiros registros históricos da cachaça coincidem com o rum nas possessões inglesas nas Américas, da aguardiente de cana nas espanholas e da tafia nas francesas. Ou seja, a cachaça, o rum, a aguardiente de cana e a tafia foram todas criadas a partir dos mesmos subprodutos da produção de açúcar, o melaço e as espumas. A cachaça torna-se moeda corrente para a compra de escravos na África. Alguns engenhos passam a dividir a produção entre o açúcar e a cachaça.
A descoberta de ouro nas Minas Gerais traz uma grande população de migrantes, vinda de todos os cantos do país, que constrói cidades sobre as montanhas frias da Serra do Espinhaço. A cachaça ameniza a temperatura. Barris de cachaça no Museu da Cachaça de Maranguape, Ceará. Incomodada com a queda do comércio da bagaceira e do vinho portugueses na colônia e alegando que a bebida brasileira prejudica a retirada do ouro das minas, a corte proíbe, a partir de 1635, por várias vezes, a produção, comercialização e até o consumo da cachaça. Sem resultados, a metrópole portuguesa resolve taxar o destilado. Em 1756, a aguardente de cana-de-açúcar foi um dos gêneros que mais contribuíram com impostos voltados para a reconstrução de Lisboa, destruída no Grande Sismo de 1755. Para a cachaça, são criados vários impostos conhecidos como subsídios, como o literário, para manter as faculdades da corte. Com o passar dos tempos, melhoram-se as técnicas de produção. A cachaça é apreciada por todos. É consumida em banquetes palacianos e misturada ao gengibre e outros ingredientes, nas festas religiosas portuguesas, o famoso quentão. Devido ao seu baixo valor e associação às classes mais baixas, primeiro, os escravos, e depois, os pobres e miseráveis, a cachaça sempre deteve uma aura marginal. Contudo, nas últimas décadas, seu reconhecimento internacional tem contribuído para diluir o índice de rejeição dos próprios brasileiros, alçando um status de bebida chique e requintada, merecedora dos mais exigentes paladares. O total de produtores de cachaça em 2011 alcançou, no Brasil, os 40 mil, sendo que apenas cerca de 5 mil, 12%, são devidamente registrados. Por ser uma bebida popular que vem há séculos acompanhando o povo brasileiro, é conhecida por inúmeros sinônimos, como abre, abrideira, abençoada, aca, aduó, aço, água benta, água bruta, água de briga, água de cana, água que gato não bebe, água que passarinho não bebe, aguardente, aguardente de cana, aguarrás, águas de setembro, alpista, aninha, arrebenta peito, assovio de cobra, azougue, azuladinha, azulzinha, bagaceira, baronesa, bicha, bico, boas, borbulhante, boresca, branca, branquinha. Brasa, brasileira, caiana, calibrina, cambraia, cana, cândida, canguara, caninha, canjebrina, canjica, capote de pobre, catuta, cacharamba, caxiri, caxirim, cobreira, corta-bainha, cotreia, cumbi, comulaia, amnésia, birita, codório, conhaque brasileiro, da boa, delas frias, danada, dengosa, desmancha samba, dindinha, dona branca, ela, elixir, engasga-gato, divina, espevitada, de pé de balcão, do balde, espírito, esquenta por dentro, filha de senhor de engenho, fruta, gás, girgolina, fava de cheiro, fia do senhor de engenho, gasolina de garrafa, jeribita, goró, gororoba, gramática, guampa, homeopatia, imaculada, já começa, januária, jeribita, jurubita, gingibirra, junça, jura, legume, limpa, lindinha, lisa, maçangana, malunga, mavalda, mamãe de Luana, mamãe de Aruana, mamãe de Luana, mamãe de Luanda, mamãe sacode, lambida, levanta velho, lisa, malta, mandureba, mundureba, marafo, Maria Branca, mata bicho, meu consolo, minduba, miscorete, moça branca, monjopina, montuava, morrão, morretiana, óleo, orontange, otim, panete, patrícia, perigosa, pevide, piloia, piribita, porongo, prego, pura, purinha, mé, néctar dos deuses, oleosa, paraty, pitu, preciosa, queima-goela, quebra-goela, quebra-munheca, rama, remédio, restilo, retróis, roxo forte, samba, sete virtudes, sinhaninha, sinhazinha, cipia, ciúba, sumo da cana, suor de alambique, supo para, tafiar, teimosa, terebintina, refrigério da filosofia, rum brasileiro, salinas, semente de arenga, suor de alambique, terebintina, tinguaça, tiratema, tiúpa, tome juízo, três martelos, não sei que, veneno,
chinapre, zuninga, uca, uma que matou o guarda, vinho de cana, vocação, ipioca, etc. Seus sinônimos passam de 2000 e a cachaça é, sem dúvida, a palavra com mais sinônimos na língua portuguesa e talvez em qualquer outra língua. Atualmente, várias marcas de boa qualidade figuram no comércio nacional e internacional e estão presentes nos melhores restaurantes e adegas no Brasil e no mundo. Produção da cachaça em larga escala. Colheita da cana-de-açúcar. Em 1756, surge, em Pernambuco, a primeira aguardente industrializada do Brasil, a cachaça monjopina, comercializada em garrafa lacrada. Quase 2 séculos depois, com o desenvolvimento do Parque Industrial Brasileiro a partir da primeira metade do século XX, os subprodutos dos engenhos de açúcar, que antes eram utilizados na fabricação da cachaça, começaram a ser empregados em outras áreas como suplemento para forragens para animais, adubação orgânica, confecção de moldes na indústria de fundição e refratários, para dar consistência ao papelão e à casquinha de sorvete, além dos seus empregos na alcoquímica, cosméticos, bebidas e na indústria farmacêutica e de tintas e vernizes. A adoção do álcool como combustível, principalmente a partir da década de 1970, implicou na total escassez da matéria-prima para os produtores de cachaça. Eles foram obrigados a plantar cana e obter a cachaça do caldo de cana fermentado. O processo de produção inicia-se com a escolha da variedade adequada da cana-de-açúcar e seu plantio. Conforme a região, existem variedades que melhor se adaptam às condições geoclimáticas, além do cuidado em se fazer um plantio com variedade de cana com maturação precoce, média e tardia, visando a colher esta matéria-prima sempre no ponto adequado, nos diferentes meses de produção. Quanto à colheita da cana-de-açúcar, não é indicada a queima do palhiço, pois, além das consequências ambientais, a queima prévia da cana resulta no aumento do composto furfural e hidroximetilfurfural na bebida final. Ambos são compostos carcinogênicos e sua soma não pode ultrapassar 5 mg por 100 ml a. Engenho Espadas, Engenho Bangui em funcionamento na década de 1950 no estado de Pernambuco, Brasil. Durante o processo de moagem da cana, é importante a análise da eficiência da extração do caldo, que deve ser próxima a 92% em moendas de 3 eixos. Ainda durante o processo de moagem, é importante o uso de um filtro para recolher os bagacílios presentes no caldo, já que estes, quando chegam até o processo de fermentação, resultam no aumento do teor de metanol. É importante também a correção do Brix, ou teor de açúcar no caldo, para valores entre 16 e 18 graus Brix, visando a uma maior eficiência do processo fermentativo. O caldo de cana é composto por água, 85 a 95%, álcool etílico, 4 a 12%, ácido lático, ácido acético, ácido butírico, os ésteres desses ácidos, glicerina, os álcoois superiores, o propílico, isopropílico, butírico, isobutírico, amílico, isoamílico, furfural, aldeído piromúcico, açúcares, materiais nitrogenados, bagacílios, células de levedura, bactérias, etc. O processo de fermentação é, sem dúvida, o mais importante para a qualidade do produto final. A fermentação ocorre por ação de leveduras, principalmente a Saccharomyces cerevisiae, levedura que apresenta a melhor resistência a altos teores alcoólicos. Ao caldo de cana destinado à fermentação dá-se o nome de mosto. É neste processo que ocorre a transformação da glicose em etanol e outros compostos secundários, como butanol, isobutanol, acetato de etila, benéficos ao sabor, e ácido acético, propanol, acetaldeído etc., maléficos ao sabor da bebida. O controle apurado desta etapa, como monitoração de temperatura, entre 28 e 33 graus Celsius, pH, entre 4,5 e 5,5, contagem de leveduras, tempo de fermentação e formação de excessiva de bolhas é fundamental para a eficiência do processo. O processo de fermentação dura em torno de 24 horas, sendo o teor de sólidos solúveis o indicativo do final do processo. É imprescindível a asepsia deste processo, já que a contaminação bacteriana pode resultar em compostos indesejáveis no produto final. Esquema de um alambique.
Em seguida, é realizado o processo de destilação, quando o Brix se iguala a zero. Se existirem ainda açúcares presentes no mosto, a oxidação destes compostos durante a destilação resultará também na formação de furfural e hidroximetilfurfural. O processo de destilação pode ser realizado em alambiques de cobre ou inox, produção artesanal, ou em colunas de destilação, produção industrial, sendo que no primeiro ocorre uma melhor separação dos compostos, produzindo uma cachaça com menos compostos secundários quando comparada com a cachaça industrial. Durante a destilação, são coletadas 3 frações: cabeça, 15% do volume destilado, coração, 60% do volume destilado, e cauda, 15% do volume destilado. A composição de cada fração está correlacionada com a temperatura de ebulição dos compostos presentes no mosto. A fração cabeça é rica em metanol e ácidos, e não deve ser comercializada nem utilizada para consumo. Na fração coração são coletados os principais compostos e mais desejáveis na aguardente. Já na fração cauda, também chamada de óleo fusel ou cachixi, são encontrados os compostos com altas temperaturas de ebulição. A cachaça obtida da fração coração pode ser comercializada depois do período de maturação, 3 meses, ou ser envelhecida em tonéis de madeiras, por um período mínimo de 1 ano. Durante o processo de envelhecimento, há modificação das características originais da cachaça, dependendo da madeira com a qual o barril é fabricado. Em barris de carvalho, sassafrás e umburana há um aumento do teor alcoólico, enquanto que em barris de ipê, grapia e jequitibá há uma diminuição. Em barris de algumas madeiras como amendoim, jequitibá e louro freijó, a cor da cachaça não é alterada. Já em barris de cabreúva, castanheira, cedro, ipê amarelo e jatobá a bebida adquire tom amarelado. Em barris de sassafrás, o tom fica amarronzado, e em de vinhático ele fica amarelo-ouro. Cachaças armazenadas em local com temperatura ambiente alta tendem a apresentar maior evaporação, o mesmo ocorrendo quando a umidade é baixa. O ambiente onde se encontram os recipientes, tonéis ou barris, deve apresentar umidade relativa do ar em torno de 73% e temperatura entre 9 e 15 graus Celsius. A altura do local deve ser de 4 metros ou mais alto, as telhas de barro e as paredes e piso de pedra. Pode também ser subterrâneo. Para manter a umidade elevada pode-se fazer circular água corrente em valetas ou molhar constantemente o ambiente e os barris. Pode-se obter cachaça de melhor qualidade misturando-se bebidas de diferentes idades. A cachaça foi tradicionalmente transportada em barril de madeira. Apenas no início do século XIX é que há as primeiras notícias de cachaça em garrafas e litros de vidro. Não se sabe se eram recipientes reaproveitados de bebidas importadas ou fabricados localmente, uma vez que o Brasil voltou a ter uma fábrica de vidros em 1810, e que duraria até 1825, na Bahia, quase 200 anos após a primeira oficina de vidro do Brasil, que existiu em Pernambuco durante a ocupação holandesa. Contudo, a obrigatoriedade da utilização de recipientes de vidro foi imposta apenas no final da década de 1930, com o Decreto-Lei 739 de 24 de setembro de 1938. Nela, a comercialização da bebida só era permitida a produtores devidamente registrados e deveria ser acondicionada em recipientes de, no máximo, 1 litro e ter afixado rótulo com informações sobre o produtor e a bebida. Composição da cachaça. Caipirinha, tradicional drink brasileiro produzido com cachaça, açúcar, gelo e limão. Entram na composição da cachaça mais de 300 substâncias, das quais 98% consistem de água e etanol. Os restantes 2%, os compostos secundários, são os que conferem à bebida suas características organoléticas. As substâncias contidas no mosto, extraídas do colmo da cana, sofrem reações entre si em decorrência dos processos de fermentação, destilação e envelhecimento.